Amém, graças a Deus. Gente, nós estamos tendo esse período aqui, mergulhando na palavra. Ontem nós falamos um pouco sobre escatologia. E hoje à noite eu quero falar com vocês por aproximadamente 1 hora, 50 e poucos minutos, sobre o Espírito Santo. Muito obrigado pelo entusiasmo. O Espírito Santo, além de fazer parte daquilo que a gente chama de a segunda ou terceira pessoa da Trindade, na verdade é um recurso muito importante para a vida do cristão, muito mais do que a gente imagina. E há textos que mostram uma participação ativa do Espírito Santo naquilo que nós chamamos de os últimos dias. E nós estamos nestes últimos dias, embora às vezes a gente não saiba exatamente o que isso significa. Eu espero que hoje a gente possa entender um pouco melhor. A gente não vai mergulhar nessas questões, mas você vai ver que os últimos dias não são apenas os últimos 152 anos da história da igreja na Terra, mas é muito mais do que isso. É um período de aproximadamente 2000 anos, porque parece que Deus estabeleceu um tempo limite para a habitação do homem na face da Terra. Quando você vê o discurso de Paulo no Areópago, onde se reuniam filósofos, epicureus e estoicos, Paulo falava a respeito de Deus que criou toda a raça humana a partir de um só homem para buscarem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar. E ele diz que Deus, mesmo tendo criado toda a raça humana, ele fixou tempos previamente estabelecidos e o limite da sua habitação. Rabinos, estudiosos, teólogos dizem que a própria semana, os 6 dias de trabalho e o 7º de descanso, é uma espécie de parábola sobre o tempo limite da vida do homem na Terra. Então, há quem diga que, assim como para Deus um dia equivale a 1000 anos e 1000 anos como um dia, é como se o homem tivesse uma profecia constante, semanalmente, de que ele viverá na Terra por 6000 anos, e esse 7º milênio será o reinado de Cristo sobre a Terra. Então, de Adão a Abraão são aproximadamente 2000 anos, de Abraão até a morte de Jesus Cristo são mais 2000 anos, e de Jesus Cristo até o final do período da igreja seriam mais 2000 anos. Os 2 últimos 2000 seriam os últimos dias dos quais teria falado o profeta Joel. E a gente não vai mergulhar nesse assunto, mas eu quero apenas que você entenda que quando eu falo sobre a atuação presente do Espírito Santo nos últimos dias, não estou me referindo às últimas centenas de anos, às últimas dezenas de anos, mas talvez aos últimos 2000 anos da vida do homem na Terra, que é o período que nós também chamamos de período da graça ou era da igreja. Mas eu quero começar com 2 versículos deixados por Paulo na epístola aos Gálatas. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14, ele fala a respeito da bênção de Abraão que chegou aos gentios. No versículo 13, ele fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso ele fez para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, e aí vem a frase que nos interessa desses versículos, ele diz, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vocês podem repetir, Espírito prometido? Obviamente que Paulo está falando de que Deus fez uma promessa. Havia uma promessa de que o Espírito seria dado. A gente vai ver em alguns textos que eu separei, que Jesus Cristo também falou sobre a vinda do Espírito Santo enquanto esteve na terra antes e depois de ressuscitar. Veja a importância do Espírito Santo na vida do crente, porque Jesus faz promessas ou fala sobre a vinda do Espírito Santo antes e depois de morrer. Antes de morrer ele fala que o Espírito vai vir, depois de ressuscitar ele fala que ele vai vir. O que também nos aponta para um momento em que o Espírito Santo realmente veio. Mas quando Paulo fala sobre o tal do Espírito que foi prometido, ele está falando de uma promessa muito importante a ponto de Jesus repeti-la exaustivamente, antes e depois da sua morte. Em Gálatas, aliás, não Gálatas, mas Efésios, eu não sei se eu tinha dito que leria 2 textos de Gálatas, mas na verdade são 2 textos de Paulo, um deles é esse, Gálatas 3, 13 e 14, mas o outro é Efésios capítulo 1, versículo 13, quando Paulo diz que depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Em outras palavras, ele está falando sobre o Espírito Santo prometido, se nós fôssemos construir a frase de outra forma no português. Ele está falando simplesmente a mesma coisa que ele disse em Gálatas, que o Espírito Santo havia sido prometido. Nós temos muitos textos no Antigo Testamento que falam da promessa que Deus fez
sobre a vinda futura do Espírito Santo. Se nós fôssemos ler apenas alguns, ou relembrar, eu poderia citar Isaías 44, de 1 a 3, quando ele diz, Deus revelando por meio do profeta, derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E aqui ele está se referindo a Jacó, que é Israel, que representa o povo judeu. Mas ele está falando que um dia o Espírito Santo seria derramado sobre os seus descendentes. E claro que nós sabemos que textos como este falam sobre uma espécie de duplo cumprimento, porque faz referência ao período da tribulação, quando o povo judeu como nação se arrependerá, fará as pazes com Deus e o Espírito Santo será derramado sobre eles, mas também fala sobre o período que estamos vivendo, porque o Espírito Santo foi dado, em primeiro lugar, para os judeus e depois também chegou aos gentios. Quando nós lemos a história no livro de Atos, nós vemos que até os judeus crentes em Cristo pensavam que só judeus ou prosélitos do judaísmo, convertidos ao judaísmo, é que poderiam receber o Espírito Santo e tomar posse destas bênçãos. Até que eles se admiraram quando viram que o Espírito Santo também estava sendo derramado sobre os gentios. Em outras palavras, esta promessa do derramamento do Espírito Santo sobre os israelitas se cumpre a partir do Pentecostes e também se cumprirá duplamente, uma segunda vez, durante a tribulação. É mais ou menos como o que diz também Ezequiel 39, 29, quando ele fala, já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. É uma espécie de dupla referência, falando sobre o derramamento do Espírito Santo que nós conhecemos a partir do Pentecostes, mas também sobre um futuro derramamento no período da tribulação, quando a nação de Israel vai se converter. E claro que quando a Bíblia diz derramamento do Espírito Santo sobre Israel, ele não está sendo aqui exclusivista. Ele não está dizendo que só quem é israelita ou convertido ao judaísmo é que tem direito de usufruir dessas bênçãos. Nós somos brasileiros por via de regra, né? Salvo engano aí alguém que tem uma ascendência judaica, mas por via de regra, nós somos brasileiros e gentios e temos usufruído do batismo no Espírito Santo. Amém? Então, ele não está falando de forma exclusivista, mas entenda sempre isso. Quando ele fala sobre o derramamento do Espírito Santo, ele se refere ao período em que vivemos hoje, a partir do Pentecostes, mas também fala sobre um período futuro. Mas nós temos outros textos, talvez até mais populares, como, por exemplo, Ezequiel 36, 26 e 27, que diz, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei coração de carne, falando sobre um futuro transplante espiritual do coração, né? Quando ele tiraria aquilo que ele chama alegoricamente de coração de pedra e vai dar o que ele chama de coração de carne. São figuras de linguagem. Ele fala sobre a dureza do coração humano, a insensibilidade, a incapacidade de perceber as coisas de Deus. E ele fala sobre um futuro transplante desse coração, concedendo aquilo que ele chama de coração sensível, mole, flexível, um coração de carne. Coração é apenas uma figura, ele não está falando sobre o órgão que bombeia o corpo, que bombeia o sangue pelo restante do nosso corpo. Afinal de contas, ele diz que o Espírito Santo há de ser dado ao coração do homem. Há várias passagens que mostram isso. Que Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, com base no qual nós clamamos, Abba, Pai. Deus que disse, das trevas um dia resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, Deus está brilhando em nosso coração, o Espírito foi enviado ao nosso coração. Ele não está falando sobre o órgão que bombeia o corpo, senão seria a mesma coisa de dizer que o Espírito Santo veio para o nosso cotovelo, veio para a nossa unha, veio para o nosso calcanhar, veio para o nosso tórax. Ele não está falando sobre isso, ele está usando a palavra coração como figura, representa a coisa mais importante do ser humano. Se nós falássemos sobre o coração da cidade, talvez o marco zero, o lugar central, o coração do problema, a razão pela qual pessoas discutem. O coração da árvore, o cerne da árvore. Qual é o coração do homem? Bom, primeiro, considerando a Bíblia como revelação progressiva, temos que saber como o gênero humano é constituído. E quando chegamos em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo diz, o Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, porque isso é tudo. Qualquer outra palavra que você encontrar, carne, psique, ego, id, seja lá o que for que os homens inventem, tem que se encontrar em uma destas três categorias, porque o homem é espírito, alma e corpo. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Muito obrigado, Deus abençoe a vossa família. Então, o homem completo é espírito, alma
e corpo. Quando a Bíblia usa palavras diferentes, como por exemplo o coração, que está aqui no centro da nossa discussão de hoje à noite, ele está falando sobre a parte mais importante do ser humano. E se Deus é espírito? E somos uma duplicata em espécie da categoria divina, numa possível melhor tradução do texto que diz que fomos criados à sua imagem e semelhança, significa que nós somos forçosamente seres espirituais. É por isso que importa que os seus adoradores o adorem em espírito. E a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um mesmo espírito com Ele. Somos seres espirituais, possuímos qualidades emocionais e intelectuais que constituem a nossa alma e habitamos num corpo físico com os seus centenas de sentidos, né, dos quais 5 são mais populares: visão, audição, tato, paladar e olfato. Mas o homem é um espírito. Quando a Bíblia fala sobre esse transplante espiritual do coração, ele está falando sobre a recriação do espírito humano, sobre o que nós chamaríamos como cristãos de novo nascimento. Porque somos uma nova criação, uma nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Ele não está falando de uma suposta mudança em nosso corpo. Se éramos morenos um dia antes de receber Jesus, continuamos morenos um dia depois que nós recebemos a Cristo. Se nós tínhamos o cabelo enrolado um dia antes de receber Jesus, continuamos com o cabelo enrolado um dia depois que recebemos Jesus. Ele não fala sobre uma mudança física, não fala sobre uma mudança intelectual, psicológica, emocional, ele está falando sobre uma mudança espiritual. É por isso que depois que nós nascemos de novo, a Bíblia nos instrui a desejar como crianças recém-nascidas o genuíno leite da palavra, para que por ele vá crescendo. Ele está falando sobre bebês espirituais, porque é um novo nascimento espiritual. Somos recriados em espírito. Ter um novo coração é nascer de novo espiritualmente. Essa é a promessa da qual Ezequiel 36, 26, 27 fala, como também diversos outros textos no Antigo Testamento. E daí ele diz: vou colocar um coração novo, vou pôr dentro de vós espírito novo, tirareis de vós esse coração de pedra, vos darei um coração de carne. Aí ele fala: porei dentro de vós o meu espírito. Veja que é outra coisa. Ele diz: vou tirar o coração de pedra, vou dar um coração de carne, vou colocar um espírito novo. Ele não disse o seu espírito, ele disse um espírito novo, falando sobre a recriação do espírito humano, que aqui figurativamente ele também fala sobre um transplante espiritual do coração, tirando de pedra, colocando de carne. E depois ele acrescenta, além de tudo isso, ele fala: o meu espírito eu vou colocar dentro de vós. Irmão, isso aqui é grande. Isso é grande. É top, como diz o outro. Ele está falando sobre o espírito do próprio Deus dentro do crente. Aí ele fala, consequentemente, está implícito: farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Oh, glória! O pregador não prega direito, o povo não glorifica, né? Aí quando chega em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, está escrito assim: e acontecerá, oh glória, acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. São apenas alguns versículos que mostram a promessa que Deus fez sobre a vinda, o derramamento do Espírito Santo. Nós vimos textos onde Paulo falava sobre o tal do Espírito prometido. Se a gente fosse selecionar textos onde encontramos promessas de que um dia o Espírito de Deus haveria de vir, a gente ia passar a noite toda falando sobre isso. Mas o último texto que a gente separou aqui, de Joel capítulo 2, que inclusive vai ser a passagem mencionada por Pedro, quando o Espírito Santo de fato vem, fala que este derramamento aconteceria naqueles dias, que a gente sabe que são os últimos dias, por causa do que se acrescenta em Atos capítulo 2, quando Pedro faz a citação e diz que são os últimos dias, tá? Mas essas promessas não são as únicas que nós encontramos na Bíblia sobre o Espírito Santo, e eu quero enfatizar o fato de Deus ter prometido exaustivamente, repetidamente, porque ninguém promete aquilo que não quer dar. Oi, só um teste, experiência, deve ter um problema desse microfone, eu vou falar de novo. Eu disse, ninguém promete uma coisa que não quer dar. Eu sei que tem pai que faz isso, né?
Que promete para os filhos coisas que na verdade não tem a intenção de dar. Mas nós estamos falando sobre o nosso Pai Celeste. Irmãos, Deus gerou a expectativa ao longo das gerações, ao longo dos tempos, ao longo dos anos, o tempo inteiro prometendo. Por quê? Porque era importante. Ele queria que houvesse a expectativa. Ele queria que houvesse o interesse, porque Deus sabe da necessidade. Então ele esteve falando o tempo inteiro de que um dia o Espírito haveria de vir, o Espírito iria chegar, ele seria derramado, as pessoas seriam cheias do Espírito Santo. E olha que a gente nem sequer chegou a falar aqui sobre os recursos, as ferramentas, né, as bênçãos que a gente experimenta pela presença do Espírito Santo em nossa vida, seja dentro, seja sobre. A gente nem sequer chegou a falar sobre isso. Não dá para a gente falar a Bíblia toda numa noite só. Mas quando a Bíblia repete uma coisa várias vezes em diversos lugares, é porque Deus está tentando chamar a nossa atenção. Amém? É por isso que eu não entendo por que tem gente que insiste em querer saber aquilo que Deus não quis dizer. De vez em quando aparece alguém e diz: Natan, mas vamos falar assim de Jesus? Desde quando ele nasceu até os 30 anos, quando ele apareceu para iniciar o seu ministério. O que você acha? Será que ele estava entre os essênios? Você acha que ele recebeu influência socrática ou de algum tipo de filosofia grega? O que você acha assim? Bom, eu não sei exatamente o que foi que Jesus fez. Nós temos textos suficientes que mostram a sua carreira, o seu crescimento, o que foi que ele fez, onde ele esteve, não nos detalhes e nas minúcias que satisfizesse a curiosidade de uma pessoa, mas nós temos o suficiente para saber o que Deus quer que a gente saiba. Então eu sempre pergunto, quando alguém me pergunta coisas que não estão claras na Bíblia, mas Deus não falou nada sobre isso, por que você quer saber sobre isso? Porque eu estou muito curioso para saber o que pode ser verdade sobre esse assunto. Mas por que você quer saber uma coisa que Deus não quis dizer? Tem muita gente que se perde procurando resposta em coisas que Deus não falou, procurando ouvir uma coisa que Deus não quis dizer. Mas quando Deus fala e repete, e repete, e repete, e repete, meu irmão, preste bastante atenção. Tem uma relevância. Ou seja, não somente encontramos textos no Antigo Testamento, onde Deus está sempre prometendo, por um profeta ou por outro, sobre a vinda do Espírito Santo, mas quando Jesus Cristo aparece, ele fala sobre o Espírito Santo que vai vir diversas vezes. Nós temos um registro de algumas das coisas que Jesus falou sobre isso, que vai de João 14 até João 16. É um registro denso sobre as coisas que Jesus teria falado sobre o Espírito Santo. De fato, Jesus deve ter falado muito mais do que isso. A Bíblia fala que Jesus não somente fez, como ele disse, muito mais coisas do que as que foram escritas nos evangelhos. As que foram escritas, usando as palavras de João, foram escritas de forma resumida, obviamente, para que nós possamos crer que ele era o Filho de Deus. Então não tem tudo. Não tem tudo que ele disse, tudo que ele fez, mas é o básico para que a gente possa crer, para que a gente possa usar como pontapé inicial da nossa caminhada cristã. Mas há algumas coisas que Jesus disse que são interessantes. E eu vou ler para vocês alguns versículos de João 14 e 16. Como, por exemplo, João 14, 16 e 17, Jesus disse assim, ele falava muitas coisas e em meio às coisas que ele dizia, ele disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Uau! Só isso aqui já deve chamar a nossa atenção. Há quem diga que no grego existem duas palavras para outro, ou pelo menos duas. Uma que indica outro do mesmo tipo e outro de outro tipo. Quando Jesus diz aqui, ele vos dará outro Consolador, ele falava de outro do mesmo tipo. Quando ele diz outro Consolador, ele compara o Espírito Santo com ele mesmo. E você deve imaginar o conforto, o consolo, a segurança, a alegria, a paz e tudo mais que os discípulos devem ter experimentado quando conheceram Jesus e conviveram com ele durante aqueles anos de IBPJ. O IBPJ é um Instituto Bíblico aos pés de Jesus. Era um seminário intensivo, né? 3 anos e meio, de muita unção e muita palavra. Ô glória! Mas você pode imaginar o consolo, o conforto, a paz, a confiança, a segurança. Só que Jesus estava começando a dizer que ia embora. Começou a falar que ia partir. E claro que isso angustiava os discípulos, deixava eles tristes. E numa ocasião, Jesus falando sobre essa futura partida dele, parece que os discípulos ficaram entristecidos e Jesus tocou no assunto, falando uma coisa curiosa. Ele disse, deixa eu ver se eu encontro o texto, se não me engano aqui é João 14, 28.
Ele diz, se me amasseis... Não, ele diz, ouvistes que eu vos disse, eu vou e volto para junto de vós. Se vocês me amassem, vocês se alegrariam de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, se vocês me amassem, vocês se alegrariam que eu volte para o Pai, para a comunhão com Ele, porque Ele é maior do que eu, vai ser bom para mim. Em João 17, ele ora dizendo, une-me contigo com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse o mundo. Ele estava para deixar o mundo e voltar para o Pai. Então ele disse, se vocês me amassem, vocês se alegrariam de que eu vá para o Pai, porque Ele é maior do que eu. Os discípulos queriam que Jesus ficasse sempre com eles, mas Jesus queria voltar para o Pai. E ele disse, se vocês me amassem, seria bom para Jesus. Em outras ocasiões ele falava de forma diferente. Teve uma ocasião que ele disse, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá. Então ele disse, convém a vocês. Nesse caso, ele não estava falando sobre ser conveniente para si. Mas nessa ocasião de João 14, 28, ele diz, se vocês me amassem, porque era conveniente para ele, seria bom para ele. Então Jesus estava para partir, os discípulos ficavam tristes, mas ele disse, tudo bom, tudo bem, eu vou, mas em outras palavras, é como quem diz, eu vou, mas volto. Por quê? Porque eu vou enviar outro do mesmo tipo que vai estar com vocês. Tudo o que eles estavam experimentando por terem conhecido Cristo e conviverem com Ele, perpetuaria, continuaria através do Espírito Santo. É por isso que ele disse, eu vou, mas volto. Eu vou, mas volto. Não vos deixarei órfãos. Vou mandar outro do mesmo tipo. Vou mandar outro consolador. Outro como eu. Com uma grande diferença. Nessa ocasião em que Jesus estava com os discípulos, eles conheciam, tinham familiaridade com o Espírito Santo através de Jesus. Então o Espírito, de certa forma, habitava com eles, entre eles, no meio deles. Mas nesta nova época, nesta nova aliança, o Espírito Santo viria para dentro de cada um de nós. Dentro. É disso que Jesus está falando. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Porque não vê, não o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco, mas estará em vós. E antes de ler alguns outros textos de João sobre essa promessa do Espírito Santo, eu quero que você observe que Jesus disse, o mundo não pode receber. O mundo não pode o quê, gente? O mundo não pode o quê? Receber. Quem não pode receber? Não pode o quê? Receber. Quem não pode? O mundo não pode receber. Se a gente simplesmente se lembrasse dessa expressão, a gente não se confundiria quando vamos falar com os irmãos que nascem de novo sobre a questão do Espírito Santo. Porque às vezes, por não usarmos os termos bíblicos, nós acabamos causando confusão. E nós estamos falando aqui especificamente sobre os candidatos ao recebimento do Espírito Santo, com evidência bíblica de falar em outras línguas. Quando a gente quer ajudar as pessoas a receberem o Espírito Santo, com evidência bíblica de falar em outras línguas, as pessoas às vezes ficam atrapalhadas porque não usamos a terminologia bíblica. O nosso palavreado é nosso, da nossa denominação, da nossa teologia, e a gente não seguindo os padrões bíblicos, a gente mais confunde, mais atrapalha do que ajuda. Entenda de uma vez por todas, o mundo não pode receber o Espírito Santo. Significa que uma pessoa que aceita, recebe Jesus como o Senhor da sua vida, naquele dia ela não recebeu o Espírito Santo, ela recebeu Jesus como Senhor. E a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Essa é a primeira experiência de uma pessoa do mundo. A pessoa do mundo não recebe o Espírito Santo quando nasce de novo. Ela recebe Jesus. Por quê? Porque o mundo não pode receber o Espírito Santo. Agora, uma pessoa que já não é mais do mundo, uma pessoa que nasceu de novo, que recebeu Jesus, já pode receber o Espírito Santo. Quanto tempo depois, Natan? 1 segundo depois. 1 segundo depois. Você vai ver... Se a gente conseguir, se Deus permitir e eu conseguir também, você vai ver hoje à noite, que tudo depende da pessoa que evangeliza essa criatura. Tudo vai depender daquilo que eu digo, porque não tem como o incrédulo ter fé sem a pregação da palavra de Deus, porque a fé vem. A fé vem. A fé é o quê, gente? Ela o quê? Ela o quê? Ela vem.
A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se eu não ministro a palavra, se eu não uso os termos bíblicos, se eu não instruo de acordo com o padrão do Novo Testamento, se eu não uso a nomenclatura correta, se eu não ensino corretamente, a pessoa só vai crer de acordo com aquilo que foi dito. Ninguém consegue crer além daquilo que foi pregado. Amém, irmãos? Amém. Então, o mundo não pode receber o Espírito Santo. Então, a primeira experiência de uma pessoa do mundo não é o recebimento do Espírito Santo. É o recebimento de Jesus Cristo. É o novo nascimento. E depois, uma experiência subsequente, ela pode, deve receber o Espírito Santo, com evidência bíblica de falar em outras línguas. Mas vamos passar para João capítulo 14, versículo 25 e 26. Ainda, Jesus Cristo na terra, antes da sua morte, falando ou reverberando, ecoando a importante promessa da vinda do Espírito Santo, como os profetas do Antigo Testamento haviam falado. Agora em João 14, versículo 25 e 26, diz que Jesus disse o seguinte: isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Cadê a glória a Deus, gente? O Espírito Santo, ele disse, vos ensinará todas as coisas. Vos fará lembrar das coisas que eu tenho dito. De vez em quando aparece alguém que pensa que essa expressão significa vos fará lembrar daquilo que eu vos tenho dito, pensa que isso significa que o Espírito Santo ajuda a gente a lembrar dos textos da Bíblia, né? Não, o Espírito Santo ele vai lembrar a gente do capítulo e do versículo, porque Jesus disse que essa é uma das promessas, ele lembrar qual é o livro, o capítulo e o versículo. Não é disso o que Jesus está falando. Jesus está, na verdade, aqui falando que tem coisas que ele queria falar, mas que ele não podia. Tinha coisas que ele queria dizer, mas os discípulos não iriam suportar. Então ele falava até um certo ponto, respeitando a capacidade do ouvinte. Mas, quando o Espírito Santo viesse, ele falará as coisas que ele aprendeu do Pai, que ele ouviu do Pai, ele vai repetir, e aí ele ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. O que significa isso? Eles, os discípulos, se lembrariam das coisas que Jesus falava. Porque o Espírito Santo ensinaria exatamente a mesma coisa que Jesus ensinava. Olha aqui para mim que o pregador sou eu, hein? Olha para cá que é mais negócio. Olha essa concorrência, viu, gente? O Espírito Santo iria ensinar as mesmas coisas que Jesus ensinava. E sabe o que ia acontecer? Os discípulos iriam associar as palavras do Espírito Santo às palavras de Jesus. O ensino do Espírito Santo remeteria ao que Jesus Cristo teria ensinado. Eles se lembrariam das coisas que Jesus dizia, porque haveria muita semelhança. O que Jesus falava seria basicamente igual ao que o Espírito Santo estaria dizendo. É isso que Jesus tem em mente. Em João 16, 7 e 8, por exemplo, ele falou: mas vos digo a verdade, convém-vos, é bom para vocês, convém a vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Jesus quer dizer com isso, ele precisava ligar o céu com a terra. Desde a queda do homem, houve uma ruptura, mas quando um homem voltasse para dentro do céu, o céu poderia voltar para dentro do homem. Ele, como nosso representante, estaria lá no céu, e o Espírito Santo, como representante dele, estaria aqui na terra. Então ele disse, é bom para vocês, é importante para vocês, convém a vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Agora, ele diz, se porém eu for, eu vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E assim iniciaria o que nós chamamos de nova aliança. E até hoje tem gente que pensa, porque não entende bem o que eu acabei de ler, que o Espírito Santo convence o crente do pecado. Não é? Não, mas quando eu peco, o Espírito Santo me condena, o Espírito Santo me convence. Sabe aquela acusação que vem do Espírito Santo? Não, o Espírito Santo não nos condena, muito pelo contrário. Quem nos condenará se é Ele que nos justifica? Vamos lá, gente, estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amém, aleluia? Quem nos condenará se é Ele quem nos justifica? Sim, eu sei que Satanás é o acusador, mas quando nós pecamos, não precisamos que o Espírito Santo nos condene, porque o nosso próprio coração recriado nos condena. Está escrito lá em 1 João capítulo 3, versículo 21, infelizmente não fui eu que disse, João falou antes de mim.
Está na sua Bíblia que você tanto ama. Ele diz, se o nosso coração não nos condenar, nós temos confiança diante de Deus. Se e somente se, como diz na matemática, né? Se o nosso coração não nos condenar. Ele não disse se Satanás não nos condenar. Ele não disse se o pastor não nos condenar. Se o meu inimigo íntimo não me condenar. Ele não disse isso. Ele disse se o nosso coração não nos condenar. Claro que ele está falando do coração novo, do coração recriado, esse coração de carne, que tem Deus brilhando lá dentro. Amém? Todo crente que nasceu de novo, ouve, ou deveria ouvir, a voz de Deus em seu coração. É por isso que ele pode ter confiança diante de Deus. Não é dos homens, é de Deus, com base no que o seu coração diz. Eu não tenho tempo aqui para falar sobre isso, mas quem estiver lembrando de Jeremias capítulo 17, versículo 9, que diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, sobre a maneira corrupto, vai lá no meu site, vai no meu canal do YouTube e assiste 2 horas de ensinamento só sobre isso, tá? E você vai entender do que é que eu estou falando. Mas ele está falando que quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O mundo. Não é o crente. O crente não precisa do Espírito Santo convencendo ele de que ele pecou. Gente, quando o crente peca, o crente sabe. Ouviu o que eu falei? Não tem esse negócio de dizer, meu irmão, você pecou hoje. Ai, Natan, não me pergunta porque eu não sei, só Deus sabe. Não, não. Quando você peca, você sabe. O crente sabe. Por quê? Porque o crente é mais ou menos como aquele que tropeça enquanto anda na luz. Ele está num quarto iluminado, ele tropeça, ele cai no chão, mas no chão ele olha para o lugar onde foi que ele topou. Ele tropeça na luz. O povo do mundo não, eles tropeçam, não sabem nem sequer no que foi que toparam. Eles se levantam para cair de novo. É por isso que não faz sentido, nos evangelismos, a gente dizer para o povo do mundo que para eles serem salvos, eles têm que confessar os seus pecados. Da onde uma pessoa do mundo vai ser salva confessando os pecados? Não vai ser salva nunca. Ouviu o que eu falei? Não tem como uma pessoa do mundo confessar pecado. Ela nem sabe o que é isso. E ela vai passar quanto tempo lembrando de tudo que fez? Quantos pecados ela cometeu a vida toda? Não tem sentido a gente dizer isso. Ah, Natan, mas não está escrito em 1 João 1,9 que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar da injustiça? Sim, mas isso é para crente. Alô? Cadê os crentes que estavam aqui? Isso é para crente. 1 João, capítulo 1, diz isso. Filhinhos, amados, olhe para quem João está escrevendo. Veja vocês conhecem a palavra. Os destinatários da carta. Veja lá, são os crentes, os filhinhos, os amados. Porque o crente que peca, sabe que peca e pode confessar o pecado. O crente que peca e diz, não pequei, não cometi pecado, está mentindo, a verdade não está nele. Mas se ele confessa o pecado, ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar da injustiça. Mas o povo do mundo não precisa confessar pecado para ser salvo. E o que é que faz? É simples. Se você crer no seu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e confessar com a sua boca a este Jesus como Senhor, você será salvo. Porque é com o coração que se crê e com a boca que se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É por isso que o Espírito Santo convencerá o mundo não de pecados, no plural, que não interessa, é do pecado por não crerem em mim. Então, quando o povo do mundo crê, é salvo. Daí para frente, ele pode confessar os pecados que cometer. Mas não tem como uma pessoa do mundo confessar pecados para ser salvos. Quantos vocês estão entendendo? Amém. Há uma diferença. Então, irmãos, quando ele diz que o Espírito Santo convencerá o mundo, não se esqueça. Não misture conhaque de alcatrão com... Esqueci o resto do negócio. Conhaque de alcatrão com catraca de caminhão. Em tempos modernos é preciso uma linguagem moderna. Ele não está falando da igreja, ele está falando do mundo. Depois, em João capítulo 16, do versículo 12 ao 13, ele diz, tenho ainda muito o que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque, presta atenção, não falará por si mesmo, ele não está dizendo que ele não falará, ele está dizendo que ele falará, só não será por si mesmo, tá? Ou seja, o Espírito Santo falará. O Espírito Santo o quê, gente? Ele o quê? Quem? O Espírito Santo.
O Espírito Santo falará, não falará por si mesmo, mas falará. Ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará. O Espírito Santo fala. Tem coisas que o Espírito Santo diz e ele anuncia o que vai vir. Irmãos, Jesus não está falando aqui somente sobre as grandes revelações do Apocalipse. Ele não está falando apenas para os discípulos que estiveram com ele, que revelações profundas seriam concedidas pelo Espírito Santo, como João, por exemplo, que recebeu aquilo que foi escrito no Apocalipse. Ele está falando sim sobre revelações dos cumprimentos escatológicos, sobre as coisas dos últimos dias, sobre o tempo do fim, claro, mas também significa que o Espírito Santo nos guia em nossa vida diária. E ele pode nos anunciar o que está para vir na nossa vida pessoal. Tem como o crente prever certas coisas. Tem como o crente saber antecipadamente sobre o seu futuro. Por que tem tanto crente vulnerável, perdido, sem saber o que fazer hoje em dia? Porque não aprendeu coisas como estas que vocês estão ouvindo aqui. Tem muito crente que não sabe que pode saber sobre o seu futuro e vive perdido, querendo descobrir qual é o chamado de Deus para a vida dele, se ele deve casar ou não, se ele tem que entrar em tal profissão ou na outra, se ele faz isso ou aquilo. Está perdido, fraco, vulnerável. É esse tipo de crente que vive precisando que o pastor ore por ele, que o pastor coloque o óleo na cabeça dele, que o pastor diga se sente paz para ele casar com fulano ou cicrano, se ele pode ou não pode fazer uma viagem, pede para o pastor ungir o carro novo que ele comprou, ungir o escritório onde ele trabalha, sempre dependendo de muletas espirituais, e não entendeu ainda que na nova aliança jamais dirá um ao seu próximo, conhece ao Senhor, porque todos o conhecerão, desde o menor até o maior deles, porque serei misericordioso com seus pecados, e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Na nova aliança, vocês estão roubando meu tempo, hein? Na nova aliança, nós temos o Espírito Santo em nosso coração. Amém, gente? Amém. E nós podemos saber de coisas de forma sobrenatural. Não estou falando espetacular, porque às vezes quando a gente fala sobre saber de forma sobrenatural, as pessoas pensam no espetacular, porque confundem, né, o sobrenatural com o espetacular. Espetacular seria um anjo aparecer na minha frente e eu ver o anjo com os meus olhos abertos, uma espécie de êxtase, né, uma visão aberta. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre sobrenaturalidade, que é diferente daquilo que é espetaculoso. É sobrenatural ouvir dentro do coração a voz do Espírito Santo e ter certeza que Deus está falando contigo. Isso é sobrenatural. Pode não ser espetacular, mas é sobrenatural. E é uma forma de Deus nos guiar na vida. É um dos recursos disponíveis para o crente por causa da presença do Espírito Santo. E veja que a razão pela qual eu separei os versículos que lemos aqui não foi para falar sobre os acréscimos, as ferramentas, os recursos, as bênçãos, os direitos, os privilégios, bababá. Não foi para isso. Foi para mostrar que ele estava prometendo a vida do Espírito Santo. O fato é que em cada promessa que Jesus fez, nos textos que nós lemos, ele acrescentou mais uma bênção, mais uma informação, mais alguma coisa. Mas veja que todos os textos estão falando sobre a breve futura vinda do Espírito Santo, porque Jesus na terra era um indicativo de que o Espírito Santo que havia sido prometido no Antigo Testamento estava muito perto de vir. Em João 16:16 ele disse, ele vos dará, é uma promessa, ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, ele estará, é uma promessa, ele está falando para o futuro, está apontando que em breve isso vai acontecer. Em João 14, 25 e 26 ele diz, o Pai enviará outro Consolador, o Espírito Santo enviará, é uma promessa. Em João 16, 7 e 8 ele diz, se eu for o Consolador não virá, mas quando eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, ele está falando de uma promessa, quando ele vier, ele vai vir. Em João 16, 12 e 13 ele diz, quando vier porém o Espírito Santo, ele está prometendo, o tempo inteiro apontando para um breve momento que vai chegar, para um momento futuro, muito perto ali daquele dia. A qualquer momento isso iria acontecer, mas ele está gerando a expectativa. Ele está falando sobre algo que vai acontecer. E como eu disse para vocês, Jesus falava sobre a vinda do Espírito Santo várias vezes, em diversas ocasiões,
mostrando a sua importância, não somente antes dele ter morrido. O que deve chamar a nossa atenção, porque isso mostra que é um assunto relevante. Ele falou bastante antes de morrer, e depois que ressuscita, a gente sabe, pelo que está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo 3, que ele padeceu e depois apareceu aos seus discípulos com muitas provas incontestáveis, falando com eles pelo espaço de 40 dias sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. 40 dias. Jesus ficou aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo, falando com eles das coisas concernentes ao reino dos céus. As passagens que eu quero ler com vocês agora são apenas passagens que falam da promessa do Espírito Santo. Jesus, mais uma vez, vai prometer que o Espírito Santo vem. Mais uma vez. Só que agora é depois da ressurreição. Irmãos, ele só tinha 40 dias. Por que ele vai falar sobre isso? Porque deve ser muito importante. Muito importante. Passou a vida inteira falando sobre isso. Aí depois que morre, ressuscita, ainda volta a falar sobre o mesmo assunto. Você não consegue imaginar o que Jesus está querendo fazer, gerando a expectativa, mostrando a importância? De fato, em alguns dos textos que nós leremos, você vai ver Jesus Cristo proibindo os discípulos de sequer ousarem começar a fazer a obra ministerial antes de serem revestidos do poder. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, por exemplo, diz assim, isso lembra, depois da ressurreição, tá? Ele já morreu, foi sepultado, desceu à região dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, e aí ele aparece no versículo 49 de Lucas 24 e ele diz, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. E todo mundo já sabe de qual promessa ele está falando. É a promessa do Espírito Santo. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Por isso, permaneçam na cidade, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. É importante ou não é a tal da vinda do Espírito Santo? A participação do Espírito Santo na vida do crente é importante ou não é? Os homens passaram 3 anos e meio do IBPJ, gente, no Instituto Bíblico aos pés de Jesus, aprendendo, ouvindo, convivendo. Depois ele ressuscita, vai aparecer 40 dias, mas ele diz, não quero, não permito, não autorizo que ninguém aqui, seu ninguém, pregue, evangelize, vá fazer a obra antes de ser revestido do Espírito Santo. Então não vem dizer para mim que receber o Espírito Santo é irrelevante, não é importante, vem para uns, não vem para outros, nem ouse tocar nisso com a sua mente. Porque o Espírito Santo é a vinda, o recebimento, o enchimento, o revestimento, é imprescindível para todo crente. Imprescindível. Amém, irmãos? Tanto é que a gente observa isso nas palavras de Jesus, né? Esperem na cidade de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Lá em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, nós temos uma outra ocasião em que Jesus fala do mesmo assunto. Na verdade, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos é como se fossem uma obra só de Lucas, dividida em 2 volumes, são 2 tomos. É o primeiro livro e o segundo livro. É por isso que ao começar o livro de Atos, ele diz, escrevi-te o primeiro tratado, ó Teófilo, relatando-te todas as coisas que Jesus Cristo começou a ensinar, a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado entre nós, depois de ter dado mandamentos aos apóstolos pelo Espírito Santo. Então, é o segundo livro. De fato, quando você vai ler essas passagens do último capítulo de Lucas, que é o capítulo 24, e você lê as coisas que estão no primeiro capítulo de Atos, parece que ele está fazendo uma recapitulação. Ele comenta sobre as exigências de Jesus, de que os discípulos não saiam de Jerusalém até serem revestidos do Espírito Santo, mas quando começa o segundo volume, quando começa o segundo livro, que é o livro de Atos, ele basicamente fala a mesma coisa. É como se ele mudasse levemente as palavras, mas está falando do mesmo episódio, da mesma coisa que Jesus falou. É por isso que no versículo 4 e 5 ele coloca da seguinte forma: Jesus, comendo com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. É ou não é exatamente a mesma coisa do que a gente leu em Lucas 24, 49? Quando Jesus disse, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. É a mesma coisa. E aqui ele coloca, com palavras levemente diferentes, mas imprime a mesma coisa que Jesus teria dito. Ou seja, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai,
a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou na água, mas vocês vão ser batizados no Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ô glória! Então ficou claro que Jesus está falando sobre o batismo no Espírito Santo. Ser revestido de poder é apenas uma outra expressão bíblica, né? Ser chamuscado no fogo, por exemplo, não é uma expressão bíblica, tá? Porque tem gente que quer ajudar e às vezes inventa coisa que não está na Bíblia. Eu me lembro que quando eu era bem novinho convertido, eu penei para ser batizado no Espírito Santo, porque eu não tive a sorte de ter crentes que conhecessem os textos do Novo Testamento. Aí o povo vinha orar por mim, tudo pentecostal, todo mundo bem intencionado. Aí colocava a mão na minha cabeça e ficava me estimulando a falar, mas não me explicaram nada, não me ensinaram nada, e ficavam, vai, 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 e eu ficava pensando, pra onde? Vai, vai. Aí aquela coisa, eu não falei, não recebi, não fui cheio. Aí um irmão, para me consolar, no final da oração, disse, olha, você não foi batizado hoje não, mas você foi chamuscado no fogo. Essa não é uma expressão bíblica e não ajuda a ninguém. Quando você quer ajudar sobre o batismo no Espírito Santo, procure usar os termos da Bíblia. Amém, gente? Então, qual outra expressão a gente encontrou aqui nos textos que lemos sobre batismo no Espírito Santo? Revestimento de poder. Essa é uma expressão bíblica. Ser revestido de poder é a mesma coisa de ser batizado no Espírito Santo. Não tem como uma pessoa ser revestida de poder sem ter sido batizada. Não se iluda, não iluda. Não tem como, porque ser revestido de poder é apenas uma expressão diferente para ser batizado no Espírito Santo. Então Jesus diz, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele fala porque João, na verdade, batizou na água, mas vocês vão ser batizados no Espírito Santo. E é interessante que ele diga, não muito depois destes dias. Todo mundo observou isso? Só os vivos, sem tumulto. Todo mundo observou isso? Ele disse, não muito depois desses. Gente, presta atenção. Os únicos na Bíblia que foram instruídos a esperar a vinda do Espírito Santo, os únicos, foram eles. Hoje em dia, você ouve nas igrejas, entre os candidatos a serem batizados no Espírito Santo, vamos esperar aqui na presença de Deus, vamos esperar, vamos esperar. Aí o povo espera, aí tem gente esperando há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 7. Tem ou não tem gente esperando há 7 anos? Até hoje. Tem ou não tem? Tem. Por quê? Porque dizem, a Bíblia disse que é para esperar na presença de Deus. Não, a Bíblia não disse isso. E quando Jesus falou para eles esperarem em Jerusalém, ele estava falando sobre uma situação específica, porque o Espírito Santo não havia sido dado até aquela ocasião, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então o Espírito Santo não estava disponível, eles teriam que esperar até que ele viesse. Os únicos que foram instruídos a esperar, foram instruídos a esperar na cidade de Jerusalém. Se você quer esperar biblicamente, então não simplesmente fique esperando, vai para Jerusalém, criatura. Mas não é esse o ponto. Não é esse o ponto. A questão é, não tem por que esperar. Porque até quem foi instruído a esperar, que são os únicos, só esperaram, pelo que Jesus parece ter indicado aqui, poucos dias. Ele disse, vocês vão ser batizados no Espírito Santo não muito depois desses dias. Para mim, o que não é muito é pouco. E o que é pouco, biblicamente, deve ser 7, 8 ou 9. Vocês não entenderam nada, né? Mas eu vou explicar. Lembra que quando a Bíblia diz que na época de Noé, poucas almas foram salvas, a saber, 8 pessoas? Pronto. Pouco deve ser 7, 8, 9. Por aí. E se a gente for contar, biblicamente, a gente sabe quantos dias eles esperaram. Porque a Bíblia registra claramente o dia em que Jesus morreu. Ele morreu em que festa dos judeus, gente? Hein? Na Páscoa. Em que dia ou em que festa dos judeus o Espírito Santo veio? Quanto? Qual? Pentecostes. Quem sabe o que significa Pentecostes? Literalmente, traduzindo para o português, significa 50. Por quê? Porque eram 50 dias depois da festa da Páscoa. Isso quer dizer que se Jesus morreu na Páscoa e no Pentecostes o Espírito Santo veio, da morte à vinda do Espírito Santo são 50 dias. Mas a gente tem que fazer uma pequena continha aí, porque ele disse que morreria e ficaria 3 dias no ventre da terra. Então 50 menos 3 dá quanto? Dá quanto? Mas depois que ele ressuscitou no 3º dia, a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 3, que ele passou 40 dias falando com os discípulos, aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo. 47 menos 40 dá quanto?
Então, no dia que ele foi embora, que ele subiu aos céus, ele disse, não muito depois desses dias. Quantos dias? Porque, biblicamente, pouco é 7, 8, 9. Claro que é brincadeira, gente. Mas eu quero que você observe que ele disse, vocês vão ser batizados no Espírito Santo não muito depois. Os únicos que foram instruídos a esperar, os únicos, só esperaram 7 dias. Os únicos. Não há justificativa bíblica, não há, para essa espera doida de 7 anos, de 1 ano, de sei lá quanto tempo. É porque tem gente que pensa assim, Nath, é porque eu tenho que ficar suficientemente bom para receber o Espírito Santo. Quer dizer que se você morrer hoje, você não entra no céu? Não, eu posso entrar no céu. Mas se você está suficientemente bom para entrar no céu, por que um pouquinho do céu não pode entrar dentro de você? Alô? Amém, gente? Amém. Irmão, se você nasceu de novo, você está suficientemente bom para receber o Espírito Santo. Amém? Mas tem mais texto. Lá em Atos capítulo 2, no versículo 33, vocês devem lembrar que em Atos 2, 1, diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ouviu-se um som como de um vento impetuoso, encheu o lugar onde eles estavam reunidos, viram línguas como de fogo sobre cada um deles, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia que eles falassem. Não era o Espírito Santo quem falava em línguas, eles falavam. O Espírito concedia, mas quem falava era eles. E aí, aquele barulho chamou a atenção dos habitantes de Jerusalém por ocasião das festas judaicas. Judeus de outros lugares estavam ali presentes. E ao ouvirem o barulho, foram até onde estavam os irmãos que os ouviam falar línguas. E não vai dar para a gente entrar aqui na explicação de que tipo de língua era essa que eles falavam, mas eu quero apenas dizer o seguinte, que foi naquela ocasião que alguns foram abençoados porque entendiam em sua própria língua o que estava sendo dito, era uma manifestação sobrenatural, era um dom do Espírito Santo, o dom da variedade de línguas, quando eu falo sem saber numa língua desconhecida e comunico a mensagem do Evangelho, mas outros não entendiam nada do que era dito. Este outro grupo de pessoas, porque tinha um grupo que ouvia e entendia, tinha um grupo que ouvia e não entendia. Esses que ouviam e não entendiam, porque o dom da variedade de línguas nessa ocasião não se manifestou, começaram a zombar dos discípulos, dizendo, eles estão embriagados. Estão tudo cheio de cana. É cana que chama aqui também? Vinho, moço, está todo mundo aí, é bêbado. Está todo mundo bêbado. Aí quando Pedro viu que eles diziam que eles estavam embriagados, ele para de falar em línguas e se dirige a eles numa língua conhecida. Já mostrando que nós temos o controle sobre a questão do falar em línguas. Porque a minha decisão entra na minha vontade para falar em línguas, assim como a minha decisão entra na minha vontade para falar em português. É por isso que Paulo pergunta, o que eu farei? O que farei, pois? Orarei com o meu espírito, mas orarei com a minha mente. Cantarei com o meu espírito e também cantarei com a minha mente. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Ô glória! Sou eu que oro. O problema é que tem gente que não sabe disso. Pensa que é o Espírito Santo, né? Pensa que ele está controlando aquela pessoa, como se o falar em línguas fosse uma espécie de transe evangélico. Quantos entenderam que não é? Amém, gente? Mas disseram, estão embriagados. Aí Pedro diz, não, esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando. Ou seja, não estão embriagados como vocês estão pensando. Eles estavam sim, mas não cheios de vinho, de mosto, estavam cheios do Espírito Santo. Existe uma embriaguez do Espírito Santo, né? Que escandaliza. É por isso que a gente não pode ser ingênuo a ponto de pensar que o incrédulo pode entrar no lugar onde só tem crente falando em línguas e eles vão achar isso normal. Eles não vão achar isso normal. O incrédulo, quando vê a igreja toda falando em línguas, ou vão dizer que o povo está louco, ou vão dizer que o povo está bêbado. Amém, gente? É por isso que temos que ter sabedoria em relação a essas questões espirituais. Mas Pedro disse, eles não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo 9 horas da manhã. Mas o que acontece aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, que falou que acontecerá nos últimos dias, que eu derramarei do meu espírito, etc, etc. Quando chega no versículo 33, ao longo dessa explicação de Pedro, ele diz uma coisa interessante. Ele diz, depois que morreu, ressuscitou, exaltado, pois, à destra de Deus, é o versículo 33, tá?
exaltado, pois, à destra de Deus, Jesus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Glória! O que é que eles viam? O que é que eles ouviam? Eles viam e ouviam um comportamento que fazia com que eles pensassem que eles estavam bêbados. Tem que ter algum tipo de comportamento estranho e esquisito que faça eu pensar que a pessoa está bêbada. Fala estranho, se comporta estranho. Já viu uma pessoa cheia do Espírito Santo? É por isso que Pedro disse, ele derramou isto. E até hoje tem gente que tenta dizer que o falar em línguas e as manifestações do Espírito Santo não são necessariamente uma prova de que a pessoa recebeu o Espírito Santo. Mas Pedro é enfático, é categórico, ele diz, ele foi exaltado à destra de Deus, recebeu a promessa do Espírito Santo e derramou isso. Quem quiser, pegue, porque ele só derramou isso. Derramou isso. Pedro diz, ele derramou isso. Recebeu a promessa do Espírito Santo e derramou? E derramou o quê? E derramou o quê? Derramou isso. Isto é o derramamento do Espírito Santo. É por isso que eu não entendo, como igreja, a gente se reunir para orar para vir um avivamento. O avivamento já veio. Há muito tempo atrás, no dia de Pentecostes. A gente não tem que orar para o avivamento vir. O avivamento veio. O problema é que a igreja, ao longo da história, ao longo das gerações, tem saído e entrado no avivamento. Porque o avivamento está no Espírito Santo. Nós saímos e entramos no avivamento. Mas para ele vir, ele já veio. Ele já está aqui. Quantos estão entendendo? Atos 2, 38 e 39, ainda na continuação do texto, né? Na continuação do texto. Ele falou, derramou isto. Aí disse, o pessoal pergunta para Pedro o que é que eles têm que fazer para serem salvos. Aí Pedro responde, no versículo 38 de Atos 2, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa. Para vós outros é o que, gente? A promessa. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É para tudinho. É para todo mundo. Para todo crente. Não tem esse negócio de uns recebe e outros não recebe. Não existe isso não, gente. Todos os crentes falarão em outras línguas. Todos os crentes. Até porque é um recurso sobrenatural para a autoedificação espiritual do cristão. Eu sei que somos edificados quando ouvimos os outros falarem numa língua compreensível. Quando alguém prega no idioma que eu sei, que eu entendo, eu sou edificado. Mas eu não preciso ouvir a explanação, a pregação, a preleção de alguém para que eu possa ser edificado. Se eu dependesse de outros para me edificar, eu estaria perdido. Há necessidade no dia a dia, há tensões na minha vida, que eu preciso de um recurso que esteja à minha mão. É por isso que a Bíblia diz que aquele que ora em línguas se edifica a si mesmo. Todo cristão precisa ser revestido de poder, ser batizado no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Até porque a promessa é para vossos filhos e para todos quantos ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É para todo mundo, gente. É para todo crente. Não tem esse negócio, sabe? Eu sei que tem gente que diz assim, na tempo que eu tenho medo, sabe? Eu sei lá, de repente eu vou querer receber o Espírito Santo, aí eu recebo um espírito errado. Um espírito de engano, uma coisa qualquer entre em mim. Eu vou dizer uma coisa para você. Qual é o pai que o filho pedindo pão, ele dá pedra? Qual é o pai que o filho pedindo peixe, ele dá uma cobra? Qual é o pai que o filho pedindo ovo, ele vai dar um escorpião? Tem algum pai que faça isso aqui? Levante sua mão, nós queremos orar por você. É um argumento que Jesus faz, ele diz, não tem um pai que mesmo sendo mal,
faça isso com seu filho. Aí ele vai e acrescenta, da mesma forma, o Espírito Santo será dado por Deus a todos quantos lhe pedirem. A todos que lhe pedirem. Porque é para todos, todos quantos Deus chamar. Esses textos que nós lemos aqui, Lucas 24, 49, Atos 1, 4 e 5, Atos 2, 33, Atos 2, 38 e 39, é Jesus falando sobre a promessa do Espírito Santo depois que morreu, foi sepultado e ressuscitou. Depois. Ele tinha falado antes de morrer, mas depois que ele ressuscita, naqueles 40 dias, ele volta a falar da promessa. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Ele diz, não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Aí Pedro diz, a promessa é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa, a promessa, a promessa. Os únicos que esperaram porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. É isso que a Bíblia ensina. Se você lembra, lá em João capítulo 7, do versículo 37 ao 39, diz a Bíblia que no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E no versículo 39, João explica, isto disse ele com respeito ao Espírito que haveriam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Todo mundo entendeu? Jesus se levanta lá num dia da festa dos judeus e disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Parecia até que Jesus estava dizendo, vem receber agora, meu irmão, right now. Só que não era. Aí João vai explicar, ele diz, não, ele estava falando sobre o Espírito Santo que haveriam de receber aqueles que nele crescem. Ou seja, no futuro. Quando o Espírito Santo fosse dado, porque até aquele momento o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. É por isso que Jesus manda os discípulos esperarem, porque ele precisava subir ao céu, receber do Pai a promessa do Espírito Santo para derramar isso. O Espírito Santo não havia sido dado. Quando Jesus ressuscita, no primeiro dia da semana, Maria Madalena parece que encontra ele. E ele diz, no versículo 17, não me toques, não me detenhas, dependendo da versão, porque ainda não subi para o Pai. Então observa, ele morre na cruz e ele não vai da cruz para o paraíso. Eu sei que tem quem pense isso, mas não está em harmonia com o restante da palavra de Deus. Ele não vai da cruz para o céu. Vocês estão me ouvindo, gente? Ele não vai da cruz para o paraíso. Alguém pensa isso porque interpreta mal Lucas 23, 43, quando ele disse àquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas isso aí é assunto para outra conversa. Mas ele não vai para o paraíso, ele não vai para o céu. Eu sei que tem gente que pensa que o paraíso era embaixo, lá na região dos mortos, mas eu prefiro acreditar que o cativeiro foi levado cativo ao paraíso, que fica no terceiro céu. Como Paulo deixa bem claro em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e 4. Ele diz, conheço um homem que se no corpo ou fora do corpo não sei, mas Deus o sabe. Sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, mas Deus o sabe. Foi ao terceiro céu e estando no paraíso, ouviu palavras inefáveis. O paraíso é para cima, o inferno é para baixo. Isso é teologia básica. Teologia básica. O céu é para cima, o inferno é para baixo. Dá para repetir? Como é que é? O céu é para cima, o inferno é para baixo. Simples assim. Quando ele morre na cruz, ele não sobe, ele desce. A Bíblia diz que ele desceu às regiões inferiores da terra. Quando ele ressuscita, no terceiro dia, em João 20, 17, ele diz, ainda não subi. Então ele não subiu, ele não subiu. Ele diz, ainda não subi, por isso não me detenhas. Mas depois ele sobe, se apresenta a Deus, né, consumando ali as figuras da lei, o sacerdote entrando dentro dos santos com a vida do povo, porque o sumo sacerdote levava o sangue, que era a vida da carne, a vida do povo, recolocando o povo na presença de Deus. Então Jesus, como representante oficial da humanidade, o ícone desse novo homem, entra nos céus, e aí sim tudo está consumado no mundo espiritual, aí ele volta à terra para ficar aparecendo por 40 dias. Depois que ele aparece, em uma ocasião ele diz, apalpai-me e verificai que sou eu mesmo. Veja que quando ele ressuscita, ele diz, não me toques. Ainda não subi. Depois que ele sobe e volta, ele diz, agora pode pegar.
Só que ele fica 40 dias aparecendo e desaparecendo. Provavelmente ele fica subindo e descendo, quando ele desaparece e reaparece. Quando ele desaparece e reaparece, subindo e descendo, provavelmente. Até o dia em que dá mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, e enquanto está fazendo isso, é elevado aos céus na presença de todos eles. Diferentemente das outras ocasiões, ele não desaparece, ele começa a subir, e o povo fica vendo ele subir, atravessando as camadas atmosféricas, troposfera, estratosfera, ionosfera, ozonosfera, termosfera, todas as feras que tiver daí para cima. Ele sobe, chega no céu, o céu cósmico, que é o segundo céu, onde está o firmamento, vai para o terceiro céu, que a Bíblia também chama de paraíso, onde está o trono de Deus, flexiona os seus joelhos e se assenta à direita da majestade nas alturas. Ele está lá em cima. Agora, os discípulos viram ele subir. Ou seja, para deixar claro que ele vai voltar do jeito que ele foi. Ele não simplesmente, me desculpem pelo simplesmente, ele não simplesmente desapareceu. Ele subiu, e os dois varões de vestes resplandecentes ao lado dos discípulos disseram: por que estáis com os vossos olhos fitos no céu? Este Jesus que vistes subir há de voltar do mesmo jeito que ele foi. Ou seja, o que é que significa isso? Significa, gente, que nessa ocasião, ele sobe para o povo saber que assim como ele foi, ele vai vir. Assim como ele subiu, ele vai descer. Para não ficar aquela coisa assim, né, sem saber o que aconteceu, ele simplesmente desapareceu. Não, ele não desapareceu, ele subiu para o povo saber para onde ele foi. Ele não subiu, ele não desapareceu daqui para reaparecer ali. Em algumas ocasiões, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, e Jesus aparecia no meio deles. Naquela conversa de Jesus com os dois discípulos que iam no caminho de Emaús, ele desapareceu da frente deles. Então, se ele simplesmente desaparece e reaparece, ninguém sabe para onde é que ele foi. Mas quando ele sobe até o terceiro céu, todo mundo sabe onde é que ele está. Ele está lá em cima, que é de onde ele vai voltar. Que é por isso que a Bíblia fala em diversos lugares que ele vive sentado à direita de Deus. Lembra que lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, Paulo diz: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo vive sentado. Onde Cristo vive sentado. Onde Cristo vive sentado à direita de Deus. Sabe o que significa isso? Significa que só se senta quem terminou as suas obras. Tudo consumado, tudo resolvido, recebeu a promessa, aí enviou o Espírito Santo. É por isso que Pedro, ao explicar lá em Atos capítulo 2, naquele versículo 33, ele diz: exaltado, pois, à destra de Deus. Veja, exaltado à destra. Lá em João 7,39, quando Jesus falou sobre o recebimento do Espírito Santo, João explicou. Ele estava falando sobre o Espírito Santo que haveriam de receber os que nele crescem. Porque até aquele momento o Espírito Santo não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. O que é ser glorificado? É ser exaltado à destra. É ser colocado numa posição de honra. Porque não existe honra maior do que ouvir do próprio Deus Criador: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Jesus foi glorificado. Às vezes a gente confunde e pensa que significa que ter sido glorificado é quando ele recebeu um corpo imortal, ou quando ele ressuscitou dentre os mortos. Por causa do corpo de glória que a gente espera receber, achamos que esta foi a glorificação de Jesus, mas não é nesse sentido. É no sentido quando Deus o chamou para se sentar do seu lado direito. É por isso que ele diz: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isso que vedes e ouvis. Quando ele foi glorificado, ao ser assentado à direita da majestade, ele recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo só seria dado quando ele fosse glorificado. Tem textos que falam isso. Por exemplo, Atos 2, 34 a 36 diz: Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Em Hebreus 1,3 está escrito: Jesus é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, falando da pessoa de Deus. Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus 8,1 diz: ora, o essencial das coisas que nós temos dito é que nós possuímos um sumo sacerdote tal. Olha o superlativo aí.
Nós temos um sumo sacerdote tal que se assentou do lado direito da majestade nos céus. Glória! Nós temos um sumo sacerdote tal. Glória! Gente, isso aqui é maravilhoso. Ele está mostrando a grandeza de Jesus, a nobreza de Jesus, a superioridade de Jesus em relação a qualquer outro. Pode colocar tudinho aí num saco só, incluindo Moisés, que falava face a face com Deus. Não há ninguém que possa representar os homens diante de Deus de forma melhor e mais sublime do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vive para interceder por nós. Vive para interceder por nós. Não significa que ele está de joelhos ao lado direito de Deus fazendo uma oração de intercessão. Não é isso. Significa que ele, como homem, do lado direito de Deus, é o conjunto intercessão entre o céu e a terra, entre Deus e o homem. Ele vive, ele existe para interceder por nós. Ele é a intercessão. Quantos estão entendendo? Agora, se tudo isso não convencer você da importância do Espírito Santo na sua vida, você precisa sair daqui urgentemente e virar macumbeiro. Porque não tem como um crente nascido de novo, que ama ao Senhor, não entender a importância do Espírito Santo na sua vida. Amém, irmãos? Eu me lembro que lá em Atos, no capítulo 2, do versículo 15 em diante, a Bíblia diz que Pedro, explicando sobre a questão do Espírito Santo, do falar em línguas, ele disse: estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. A gente já leu um pedacinho do que Joel disse no começo dessa mensagem. E aqui ele fala da seguinte forma, Pedro diz: é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Sonharão os vossos velhos. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Que dias? Nos últimos dias. E profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor nesses dias será salvo. Bom, isso quer dizer que Pedro está falando que o falar em línguas, o derramamento do Espírito Santo, com a evidência bíblica do falar em línguas, é o cumprimento da profecia de Joel, que falava sobre o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Só que o registro de Atos capítulo 2 fala sobre a primeira ocasião em que a igreja recebeu o Espírito Santo e teve a oportunidade de falar em línguas. É o primeiro registro histórico de alguém falando em línguas na terra. É o primeiro dia. Só que Pedro disse, é o cumprimento da profecia que fala sobre os últimos dias. Se aquele foi o primeiro dia, é porque aquele foi o primeiro dia dos últimos dias. Amém, irmãos? Há características nos últimos dias dos quais a Bíblia fala. Eu sei que alguns gostam de lembrar sobre algumas características mais assustadoras, extraordinárias, como por exemplo, o que ele diz aqui, né? Prodígios, sinais, sangue, fogo, vapor, sol preto, lua vermelha. O pessoal lembra disso quando se fala dos últimos dias. Mas eu quero que você observe e entenda de uma vez por todas que tanto quanto o sol preto e a lua vermelha e todas estas coisas fazem parte dos últimos dias, as línguas, a interpretação das línguas, as profecias, os sonhos, as visões, as manifestações do Espírito Santo também são características dos últimos dias. Deus nunca quis que a sua igreja estivesse sem estes recursos nos últimos dias. Quantos estão entendendo? Amém. E aí, resta-nos a seguinte pergunta. O que é que a pessoa tem que fazer para receber o Espírito Santo? Né? Quem aqui é crente e ainda não foi batizado no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Levanta a mão assim para eu ver. Quem não foi ainda? Mas vocês fazem parte de igreja pentecostal? Fazem? Não, é sério, fazem parte?
mas mesmo assim ainda não tiveram a experiência, não é? Por quê? Eu vou explicar exatamente agora o porquê que nós às vezes demoramos tanto tempo para receber. Eu passei por isso. Eu passei um tempão sem receber o Espírito Santo. Fazia parte de uma igreja pentecostal. Meus amigos falavam, minha irmã falava, todo mundo tinha sido batizado e eu lá sem saber por quê. E não tinha ninguém que tivesse um pingo de conhecimento do Novo Testamento para me mostrar o que deveria ser feito para que eu fosse cheio do Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Eu vou mostrar para você um versículo que mostra o princípio áureo, básico do batismo no Espírito Santo. A epístola de Paulo aos Gálatas revela a sua indignação contra o legalismo judaizante. Hoje em dia a gente sabe que há muitos neo-judaizantes também que pensam que a igreja tem que viver como judeu, falar como judeu, cantar como judeu, né? Tocar o berrante de boi de Israel como se fosse uma coisa muito sagrada que tem que ser feita no culto. Então as igrejas estão sendo induzidas a se comportarem como judeus. São os neo-judaizantes. Mas naquela época já tinha isso. Judeus crentes em Cristo que pensavam que os gentios, para serem abençoados, tinham que se comportar como judeu, viver como judeu, comer como judeu, se circuncidar como judeu, guardar o sábado dos judeus, etc, etc, etc. Paulo, indignado, escreve a primeira epístola aos Gálatas. Em meio às coisas que ele diz, ele faz uma provocação. Ele faz uma pergunta retórica, porque a resposta já está na pergunta. Ele quer apenas acordar, despertar a consciência dos discípulos da Galácia, porque eles estavam sendo induzidos a crer que eles não seriam abençoados se eles não se circuncidassem, se não guardassem os costumes dos judeus. Aí Paulo faz uma simples pergunta, em Gálatas capítulo 3, versículo 2. Ele diz: eu só quero saber uma coisa de vocês, quero apenas saber isto de vós. Pergunta: vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma pergunta retórica. Paulo sabe a resposta, eles sabem a resposta, e Paulo sabe que eles sabem que Paulo sabe. Ele diz: vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eu tenho certeza que vocês sabem a resposta. Foi pela pregação da fé ou pelas obras da lei, gente? Pela pregação da fé. Ou seja, ninguém vai ser batizado no Espírito Santo, ninguém vai receber o Espírito Santo porque está cumprindo os 613 mandamentos da lei, ou seja, lá quantos forem, numa releitura supostamente moderna, que alguns crentes da Nova Aliança insistem em querer impor sobre a cerviz dos discípulos. Não importa, não é por prática de lei judaica, não é por prática de lei mosaica que as pessoas vão ser abençoadas, muito menos receber o Espírito Santo. A resposta está clara. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A resposta é pela pregação da fé. Mas o que isso significa? Significa que existe uma pregação que produz fé para se receber o Espírito Santo. Por que as pessoas não têm recebido? Porque normalmente as pessoas não sabem como falar sobre o assunto. Não tem como eu ter fé para receber o Espírito Santo se eu não ouvir uma ministração, um ensinamento e uma pregação específica sobre o Espírito Santo. Não adianta eu me ensinar sobre cura e depois orar para o povo ser batizado no Espírito Santo. Não adianta eu pregar sobre prosperidade financeira e depois orar para o povo ser batizado no Espírito Santo. Não adianta eu pregar sobre o anticristo, Apocalipse, e depois orar para o povo receber o Espírito Santo. Tem uma pregação que produz fé para receber. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É por isso que ele faz a pergunta: vocês receberam pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Claro que é pela pregação da fé. Então nós precisamos pregar sobre o assunto, falar sobre o assunto, gerar fé no coração das pessoas. E vocês que estão aqui, por exemplo, que ainda não foram batizados no Espírito Santo, se quiserem, por terem crido naquilo que foi dito, vocês vão receber hoje à noite. Vão ser cheios, porque a fé vem pelo ouvir, e você só recebe pela fé. É pela fé. Em Gálatas 3:5, Paulo praticamente repete a pergunta. Ele diz: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Obviamente que é pela pregação da fé. Em Gálatas 3:14, ele também fala o seguinte: porque para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido.
Você quer saber qual é a forma bíblica para se receber? O que é que você tem que fazer para receber? Está aqui. É pela fé. Isso quer dizer que não é por causa de um jejum que você faz. Não é porque você passou a semana se consagrando. Não é porque você fez isso, fez aquilo. Não é por isso. É pela pregação da fé. É pela fé que se recebe o Espírito Santo. Da mesma forma que um dia você ouviu falarem sobre o plano de salvação, você ouviu a pregação do Evangelho, você creu, recebeu e foi salvo. Da mesma forma, quando você ouve uma pregação sobre o Espírito Santo, sobre o batismo no Espírito Santo, quando você crê, você pode receber. É você que recebe. Quantos estão entendendo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Todo mundo encontrou? Tá, então só falta eu. Atos, capítulo 19. Olha aqui para mim, tá? Não vai ler sem mim, não. Olha essa covardia, olha para cá. Vamos ler todo mundo junto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha aqui para mim, presta atenção. Olha para cá. Essa passagem, que a gente vai ler daqui a pouco, ela fala de um acontecimento interessante, porque Paulo vai encontrar crentes, discípulos, que não eram batizados no Espírito Santo. Olha para mim, presta atenção. E nessa convivência de Paulo com os discípulos, ele vai perceber que está faltando alguma coisa. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo tem características que dá para saber que ela é cheia. Tem gente que pensa que não, né? Mas dá para saber quem é cheio e quem não é. Tanto é que lá em Atos capítulo 6, quando houve murmuração entre os discípulos, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição das cestas básicas do Departamento de Assistência Social, aí houve murmuração. Aí o que foi que os apóstolos decidiram? Eles disseram, gente, vamos fazer o seguinte, escolham aí dentre vocês 7 homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de boa reputação, a quem encarreguemos sobre este serviço. Ele disse, escolham 7 homens cheios do Espírito Santo. Se não desse para saber quem é cheio do Espírito Santo, como é que eles iam saber quem era cheio e quem não era? Porque tem características que mostram quem está cheio e quem não está. Vocês podem dizer amém? Então Paulo percebeu alguma coisa errada ali, sabe? Faltava alguma coisa, estava alguma coisa faltando. E aí ele vai fazer a pergunta sobre a questão do batismo no Espírito Santo. E porque é Paulo que está interagindo com ele, vale a pena a gente considerar a abordagem que Paulo faz. Porque Paulo tinha muito conhecimento bíblico e a forma dele de falar nos instrui a respeito do assunto. Atos 19, versículo 1. Diz que aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, que eram crentes, tá? Discípulos de Jesus Cristo, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Vocês viram a pergunta que Paulo fez aí, gente? É uma pergunta interessante, ele perguntou, deixa eu fazer uma perguntinha aqui para vocês, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Se, presta atenção, se, quando o crente crê em Jesus, quando a pessoa crê em Jesus, ela já recebeu o Espírito Santo? Porque creu, recebeu? Não tem sentido a pergunta de Paulo, porque todo crente já recebeu. Mas pelo que parece, Paulo acredita que são 2 experiências. Uma é receber Jesus, porque a pessoa do mundo não pode receber o Espírito Santo. Mas a pessoa que recebe Jesus pode receber o Espírito Santo, nem que seja no próximo segundo. Mas uma pessoa do mundo não pode receber. Então, quando Paulo viu que estava alguma coisa estranha, ele disse, peraí, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Ele tinha uma suspeita de que, por mais que fossem crentes, eles não tinham recebido o Espírito Santo. Porque é possível crer e não receber. Quantos estão entendendo? Aí eles respondem, confirmando a suspeita de Paulo. Eles dizem, não. Lá no versículo 2, responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. É por isso que a pessoa não pode receber aquilo do que não ouviu. Como é que eu vou crer numa coisa da qual eu não ouvi? A fé vem pelo ouvir a palavra. Como é que eles poderiam ter recebido o Espírito Santo se eles nunca sequer tinham ouvido falar do Espírito Santo? A gente só pode dar aquilo que tem. Amém, gente?
Quem é que pregou para eles? Um homem chamado Apolo, que é mencionado aí no versículo 1 do capítulo 19, no começo da história. Ou seja, Apolo, que era praticamente o pregador deles, o pastor deles, o líder deles, havia convertido aquele povo. Só que Apolo estava de viagem, não estava na cidade, quando Paulo chegou ali. Encontrou os discípulos, doutrinados e cuidados por Apolo, mas eles tinham as marcas de Apolo, porque o que Apolo tinha, Apolo deu, o que Apolo não tinha, Apolo não deu. Você só pode dar aquilo que tem. Apolo, segundo diz o texto bíblico, era um homem de Deus, fervoroso, conhecia as escrituras, um pregador de mão cheia, mas não era batizado no Espírito Santo. Como é que a gente sabe? Os versículos finais do capítulo 18 dizem isso. Veja que no versículo 24 de Atos 18 diz assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas escrituras, era instruído no caminho do Senhor, era fervoroso de espírito, falava, ensinava com precisão a respeito de Jesus, mas conhecia apenas, diz o texto bíblico, apenas o batismo de João. Você vê que os discípulos de Atos 19 só conheciam o batismo de João. Por quê? Porque Apolo havia pregado para eles, e você só pode dar aquilo que tem. Ele era um homem de Deus, mas não era batizado no Espírito Santo. É por isso que diz que, no versículo 26, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, e ouvindo, porém, Priscila e Áquila, que eram companheiros ministeriais de Paulo, que entendiam um pouco melhor sobre a doutrina cristã, quando ouviram falar, tomaram-no consigo e, para abençoar ele, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho do Senhor. Falando sobre o quê? Sobre o batismo no Espírito Santo. Está implícito, porque diz que ele era tão bom pregador, tão amante da palavra, tão fervoroso, tão isso, tão aquilo, mas só conhecia apenas o batismo de João. Quando os discípulos de Apolo foram encontrados por Paulo, e Paulo percebeu que tinha alguma coisa estranha, que eles não eram cheios do Espírito Santo, porque dá para perceber quem é e quem não é, ele perguntou: vem cá, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Aí disse: o quê? Aí nem ouviu falar sobre esse negócio de Espírito Santo. Aí Paulo olhou assim para eles e fez uma segunda pergunta. Ele disse: e vocês foram batizados em quê, pelo amor de Deus? Vocês foram batizados em quê? O que é que Paulo quer dizer com isso? Irmãos, um crente não pode viver sem o batismo no Espírito Santo. Pode ser batizado em nome de Jesus, pode ser batizado no corpo de Cristo, pode ser batizado nas águas, mas não dá para ficar sem o batismo no Espírito Santo. É por isso que Jesus falou: João, na verdade, batizou na água, mas vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Então Paulo pergunta: e vocês foram batizados em quê, pelo amor de Deus? E responderam: no batismo de João, que era o único batismo que Apolo conhecia. Como a gente viu lá no finalzinho do capítulo 18. A gente só pode dar aquilo que tem. E aí, Paulo disse: na verdade, João realizou o batismo de arrependimento por meio das águas, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, ou seja, Jesus Cristo. Vocês lembram que Jesus, quando apareceu a João, João falou: Senhor, tu vens ser batizado por mim, eu é que preciso ser batizado por ti, porque João batizava na água, mas ele disse: o que vem depois de mim vai batizar com o Espírito Santo. E João não era batizado no Espírito Santo. Jesus batizaria com o Espírito Santo. Então Paulo explica: sim, João na verdade batizou com água para arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que batiza com o Espírito Santo, que é aquele que vinha depois de João. Eles, tendo ouvido isto, presta atenção, claro que isso aqui é um resumo do que foi falado por Paulo, mas isso corrobora a ideia de que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e Paulo, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Ô glória! Amém, irmãos? O que é que isso significa? Nesse momento a gente vai encerrar e a gente vai fazer uma oração. E as pessoas que ainda não haviam sido batizadas do Espírito Santo, se quiserem, podem vir aqui à frente e receber a oração e se encherem do Espírito Santo. Não é agora não, tá? É daqui a pouco. Mas eu quero primeiro que você entenda uma coisa. Se você pretende ser cheio do Espírito Santo,
se você vai receber o Espírito Santo, você tem que vir determinado. Eu não estou falando que Deus vai dar, porque Ele já deu há muitos anos atrás. É uma questão de você receber. Então, quando você vier para receber o Espírito Santo, não fique esperando que o Espírito Santo fale através de você, porque não é o Espírito Santo quem fala em línguas, somos nós quem falamos. Em Atos capítulo 2, versículo 4 está escrito: todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia que eles falassem. É Ele que concede, é o crente que fala. Não é o crente que concede para ele falar. Porque hoje em dia muita gente vem para receber a oração e diz: Senhor, eu estou aqui, eu deixo, eu dou lugar, fala. Não é a gente que concede e ele que fala, é ele que concede e a gente que fala. Se você não falar, ninguém vai falar. Então, antes de você vir, você tem que decidir: você vai falar ou não? Você vai falar ou não? Você tem que falar. A Bíblia diz: abre a tua boca e eu a encherei. Em outras palavras, como é que a gente se enche do Espírito Santo? A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. A melhor ilustração é beber água. É por isso que Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Do seu interior fluirão rios, mas antes do rio fluir, eu tenho que beber. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que tomar iniciativa, e aí flui. E isto ele estava falando sobre o Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crescem, porque naquela ocasião o Espírito Santo não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Mas, irmãos, o Espírito Santo já está aqui. Você não tem que colocar o joelho no caroço de milho, você não tem que fazer promessa, acender vela, fazer jejum. Tem gente que diz assim: ah, Natan, mas é porque eu preciso parar de fazer umas coisas erradas que eu estou fazendo aí, sabe? Eu tenho aí uns vícios, umas coisinhas que eu não quero dizer. Mas eu acho que depois que eu tiver parado de fazer essas coisas erradas, aí eu estou pronto para receber o Espírito Santo. Meu irmão, se você conseguir parar de fazer coisa errada sem o Espírito Santo, eu não sei nem para que você quer o Espírito Santo. Entendeu o que eu falei? O Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso consolador, é Ele que vai nos fortalecer, nos ajudar, nos edificar. Você precisa do Espírito Santo para vencer os maus hábitos, para vencer os vícios, para vencer a carne. Aí é que você precisa. Você só precisa crer. Ele não vai te jogar fora, te humilhar, te rejeitar, porque você está andando na carne ou fazendo alguma coisa errada. Pelo contrário, tem um coração sincero, você realmente quer mudar, você deseja o Espírito Santo, pode ter certeza, você vai ser cheio. Agora, presta atenção. Não vem para cá e fica glória, 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 glória. Não fica fazendo isso não. Porque isso é falar em português. Enquanto você estiver dominando e controlando a sua língua em português, você não vai falar em línguas, na linguagem espiritual. Você não vai. Porque você está exercendo o controle sobre a sua língua. Você tem que falar estas palavras, estes sons, que você ouve dentro do seu coração. E você sabe o que iria ouvir se você falasse. O problema é que você não fala. Porque você pensa assim: não, é porque eu acho que se eu falar vai ser eu falando. E vai ser quem, criatura? É claro que é você. Porque se eu falar em outra língua, o meu espírito fala. Então, sou eu que falo. Quantos estão entendendo? Então, na hora que eu for orar por vocês, vou fazer uma oraçãozinha breve em português e logo em seguida eu vou falar em línguas. As pessoas que já são batizadas do Espírito Santo vão levantar a voz em línguas. Para quê? Para a gente deixar aqui vocês à vontade de falar em línguas também. Não quero ninguém falando em português, vão ser poucos minutos, mas para que as pessoas que ainda não foram batizadas falem, se encham, bebam do Espírito Santo. Porque às vezes o pessoal que fala português que quer ajudar, fala tanta besteira que atrapalha. Chega uma pessoa no ouvido para ajudar e diz: vai, vai, segura firme, segura firme, segura firme. Aí chega a outra do lado e diz: solta tudo, solta tudo. É para soltar tudo ou é para segurar firme? Confunde. Então, nada de português. Nós vamos falar em línguas. Fique em pé em nome de Jesus. Amém, gente? As pessoas que querem ser batizadas com o Espírito Santo, por gentileza, vem aqui na frente rapidinho.
Vem para cá. Ô, glória. Vem para cá. Amém. Glória. Separo ele cantor redere. Ritas naktaria rakta papruilia. Etre sofrusa.